Política e fé combinam? Olha, calma, antes da gente começar propriamente esse vídeo, eu quero propor um diálogo entre eu e você. A primeira proposta que nós temos que ter é: vamos baixar as armas. Se eu e você começamos esse diálogo já armados, a gente não vai chegar em canto nenhum. E o objetivo desse vídeo é muito claro, é fazer com que os opostos se encontrem. Não que eles sejam uma coisa só, porque eles não são. Não fazer com que um vença sobre o outro, também não. Mas fazer com que os polos se encontrem. É inclusive algo que está faltando no mundo atual. Diálogo, encontro, alguma coisa que faça as pessoas se comunicarem. E aí, pasme, sim, política e fé podem se encontrar. Nos pontos 424, 425, 426 e 427 do Compêndio da Doutrina Social da Igreja Católica, a Igreja fala de forma muito clara. Existem duas realidades entre fé e política que podem se encontrar e que não devem se encontrar. Funciona assim. Ao mesmo tempo em que fé e política são autônomas e independentes, ao mesmo tempo nós precisamos ver uma forma de fazer com que essas duas realidades colaborem. Atenção para a palavra colaborem. É verdade que a fé e a política têm duas realidades distintas. Então, a Igreja Católica tem como função, sobretudo, uma realidade espiritual. E ela deixa isso muito claro nesse documento. A primeira missão da Igreja Católica tem relação com fé, com transcendência, com vida espiritual. E a política tem como principal objetivo a realidade humana, a realidade concreta, a realidade do dia a dia, a mediação dos conflitos no mundo moderno. Por isso, nesse caso, é preciso entender que existe uma diferença entre fé e política, entre igreja e política. Nesse ponto, aparentemente, não se comunicam. Porém, mesmo que no princípio essas duas realidades tenham objetivos distintos, a Igreja sempre disse muito claramente que, apesar das coisas serem distintas, elas podem se encontrar e colaborar. E como existe essa colaboração? A Igreja Católica, ela não tem como pressuposto um programa de governo específico para apresentar à sociedade. A Igreja não propõe isso. A Igreja não tem como principal objetivo propor um sistema político, propor um sistema econômico, propor um sistema cultural. O que a Igreja Católica institucionalmente propõe é que, motivando os seus fiéis a compreenderem aquilo que é a norma da Igreja, os fiéis livremente, atenção, livremente eles se comportem em sociedade para que eles encontrem os melhores caminhos para essa sociedade. Então, a Igreja Católica, ela sugere que existe uma colaboração com a política. De que forma? Tendo como objetivo fundamental o bem comum. Então, para a Igreja, assim como a fé católica propõe uma renovação da sociedade, tendo em vista o bem de todas as pessoas, também a política deve ser de uma forma em que o conjunto da sociedade ganhe. Quando essas duas instituições, elas trabalham livremente, autonomamente, mas colaborando, quem ganha não é a religião em si, quem ganha não é a política em si, quem ganha é o conjunto social. Como você sabe, durante muito tempo a Igreja Católica se confundiu com a relação de poder. Como você sabe, durante muitos séculos a Igreja Católica foi religião oficial em muitos países e a sua vida prática, a sua vida social e a realidade dos governos se encontraram muito. Existem muitas repercussões positivas disso, mas também existem muitos malefícios dessa relação. Por isso, a Igreja Católica compreendeu, por sua larga experiência, de que ela precisava dar um passo atrás. De fato, o Estado deve ser laico, porém, isso não impede que a Igreja apresente a sua opinião. Para que isso, de forma jurídica, inclusive, esteja garantido, é muito comum que, na maior parte dos estados, a Igreja Católica, representada pelo Vaticano, e os próprios países assinem documentos que deixem de forma muito objetiva, muito concreta, o papel da Igreja em cada país. Essa, inclusive, é uma preocupação da própria Igreja para que ela tenha um limite legal e direitos legais de incidir nessa sociedade. Mas veja, não é somente a Igreja Católica que pensa assim. Atenção, durante muito tempo, inclusive isso é muito comum agora, existe uma tendência de tentar excluir a Igreja ou a religião da discussão civil, da discussão social. E isso não é bem visto, inclusive por muitos autores que não são católicos, por muitos autores, inclusive, que são ateus.
Eu trouxe para você 2 livros como sugestão de leitura para aprofundar nesse tema. Um se chama Fé e Saber, de Habermas, esse filósofo alemão importantíssimo na compreensão da estrutura da sociedade democrática pós-moderna. Habermas vai dizer nesse livro Fé e Saber que a fé e a razão devem caminhar juntas para se compreender a sociedade, porque a fé é um dos pressupostos mais importantes de qualquer cultura. Um outro livro se chama Dialética da Secularização. Esse livro ele é um debate entre o cardeal Ratzinger, o hoje Papa Bento XVI, e, de novo, o filósofo alemão Habermas. Nesse debate, Ratzinger e Habermas vão tentar entender como acontece essa dialética, como acontece esse embate entre fé e razão, entre igreja e política no mundo moderno. E atenção, os dois, não somente um, os dois, na conclusão do livro, vão concluir dizendo: cada vez mais a Igreja Católica compreende que existe uma autonomia e uma necessidade de o Estado ser laico e, ao mesmo tempo, o Estado dá o papel importante e preponderante da Igreja, das religiões, atenção, das no plural, das religiões no conjunto da sociedade, ou essa própria sociedade vai ser uma sociedade manca. Por quê? Porque qualquer sociedade ela sobrevive desses vários pés, dessas várias colunas sociais. E a religião, sim, é um dos pontos mais importantes de qualquer sociedade. Então veja que fé e política têm várias formas de se compreender. A primeira, sim, elas são independentes e autônomas, mas ao mesmo tempo elas devem colaborar porque as duas existem, são um dado concreto numa sociedade para que essa sociedade ela vá avançando. É muito comum, e já aconteceu várias vezes, de algumas sociedades procurarem excluir a religião, excluir a fé do seu processo social. Por exemplo, em sociedades de ordem comunista, como na União Soviética. Isso, infelizmente, teve uma repercussão profundamente negativa em todos esses países. Por quê? Porque a fé, porque a religião é um dado natural do homem. O homem, por si mesmo, crê. Se um Estado, se uma sociedade impede o homem de crer e que essa crença sirva ao debate público, o que acontece é que essa sociedade vai matando pouco a pouco um dos pressupostos necessários de uma sociedade. Porém, ao mesmo tempo, as religiões precisam entender que a sua influência no debate público não deve ser de forma institucional. As religiões não têm ou não deveriam ter uma preferência política, partidária. As religiões podem moldar com o seu pensamento os leigos, os cidadãos, e que os cidadãos eles procurem encontrar o melhor caminho. Concluindo, resumindo, a Igreja Católica pensa o seguinte: fé e razão, fé e política devem caminhar lado a lado. A Igreja Católica, sim, é um ator importante na construção social. A Igreja Católica deve ter a sua voz na realidade social. De que forma? Formando os leigos, formando os cidadãos para que eles, livremente e de forma autônoma, encontrem o melhor caminho para o conjunto social.